E aí pessoal, esse vídeo é um oferecimento da 1xBet, a nova parceira do canal e parceira de clubes como Barcelona, Liverpool, entre tantos outros grandes clubes do mundo. Na 1xBet, o método de aposta é extremamente confiável, os ganhos podem ser grandes e o pagamento é rápido. Ah, e você pode apostar também em outros esportes como esportes. Todo e qualquer campeonato do mundo você encontra na 1xBet. E todo dia é dia de apostar. E quarta-feira tem Bragantino e São Paulo. Por que não? Então, pegue o link aqui no comentário fixado ou na descrição e se inscreva. Eu tenho uma boa notícia para você. Se inscrevendo na 1xBet, faça seu depósito e use o meu código, Mazorra1x. Lá, você depositando, por exemplo, R$50, você ganha 50 e tem um limite até $300. Então, tudo que você apostar, você ganha em dobro. Então, bora lá apostar e se divertir com a 1xBet. E no vídeo de hoje do canal, vitória do Tricolor no finalzinho contra o Santo André. Proposta indecente recebida pelo São Paulo. E mais análise e opinião do nosso Tricolor. Então, vamos embora pro vídeo. Espaço para a vitória do São Paulo. Estreia do Hérisson no ataque. Gabriel Neves, não só relacionado, mas também titular nesse jogo. 1-0 no finalzinho com gol de bola parada. E o Rogério Ceni vai falar agora aqui. Damos uma oportunidade para o Neves, por exemplo, que não tinha tido minutos ainda. Trocamos os pontas, indo com o Pedrinho. Hoje e o Caio Paulista também, fazendo, não que tenha estreado, mas numa posição de origem, Hérisson fazendo a estreia, assim, algumas mudanças. Acho que o controle do jogo nós tivemos, mas não, apesar de finalizar bastante, nós tivemos 2 ou 3 chances mais claras de gol, onde o goleiro dele saiu bem. E os erros que nós cometemos em construção de jogo, a maioria das chances que nós cedemos foi por indecisão, um erro de um passe na construção no início da partida. A gente sabe que pode melhorar, precisa melhorar. Aqui é um campo mais difícil de jogar, a bola é mais viva, quica mais a bola. Então acho que nós sofremos um pouco com isso. Mas o controle do jogo nós tivemos sempre, mas precisamos ser mais objetivos, chegar com mais contundência ao gol. Tá aí, o Rogério Ceni falando sobre algumas deficiências ali do time, a gente estava fazendo aqui um olhar para o time do Diniz em relação a quão técnico o jogador precisa ser. O Corinthians também com jogadores técnicos a ponto de com velocidade precisar ser olhado de forma diferente para se encaixar. No São Paulo, fiquem à vontade para discordar, mas eu tenho muito a sensação de que existe muita vontade, existe a correria, mas que às vezes falta justamente a técnica que a gente estava colocando tanto em Corinthians quanto em Fluminense. Foi a sensação que me deu o jogo de hoje. Quero saber que jogo vocês viram. Na pergunta ela já respondeu, né? Não é só hoje. Eu tenho falado muito com amigos são paulinos que o São Paulo montou um time com um monte de soldado. Uhum. É um time que ele vai competir todas, que ele vai, principalmente nos jogos grandes, onde ele não tem tanta obrigação de propor, ele vai encher o saco, ele vai vender caro quando ele perder. E me parece ser muito uma escolha do Rogério Ceni. E os jogadores que saem na virada da última temporada eram jogadores que talvez acrescentavam mais tecnicamente, mas com uma idade mais... E eu sinceramente, eu gosto dessa ideia de ser um time mais competitivo, até porque a realidade do São Paulo, um jogador competitivo e técnico tá na Europa, ou tá no Flamengo, ou tá no Palmeiras. É caro. Mas como time, Renato? Porque eu concordo com a Dani, é muita transpiração para pouca inspiração. Ficou mais bonito do que o jeito que eu coloquei, eu gostei. Mas, e às vezes fala assim, esse time é limitado. Nossa, limitado, você está ofendendo. Não, a gente está falando de limites. Sim. Onde bate ali e dali não vai. Qual o teto, né, professor? É isso, é o teto. Então, um jogo como hoje, e me lembrou muito a vitória em Araraquara. Eu definiria essas 2 vitórias como surpreendentes, no sentido que elas aparecem num momento em que você jamais imaginava. Agora, tem uma coisa também. O São Paulo, ele não tem um Renato Augusto para dar aquele passe de calcanhar de hoje. Sim. Ele não tem os jogadores que o Diniz tem para montar o time do jogo curto. Sim. Agora, ele tem essa coisa da força de vontade. É só você perguntar para um São Paulino se ele prefere o Nicão, por exemplo, que chegou com mais nome e nada fez. Ou Wellington Rato. Agora, o São Paulo, eu acho que caminha para ter pelo menos um time acertadinho. Isso ficou muito claro no fim do jogo de hoje. O São Paulo com o Rato, o Galopo, que é um jogador em quem ele poupou muitos jogadores hoje, que parecem estar na posição de titulares nesse momento. Hoje teve a questão do que o Galopo era um cara mais de chegada, assim. Ele no Banff, no Campeonato Argentino, fiz bastante jogo dele, ele era ou um segundo de meio de campo, ou um meia, vamos dizer assim,
bem de chegada de área, de pisar na área. Então, mas também não é o organizador que a gente quer. Também não é. Então, e deixando tá claro, vazio quando eu falo que eu acho que tem coisa aí, eu não acho que vai bater título. Eu acho que o São Paulo tem... Eu acho que o São Paulo pode fazer um ano pra chegar em semifinais. E assim, Renato, isso não é da grandeza do São Paulo, eu concordo. Mas hoje o São Paulo não está grande. Hoje o São Paulo precisa se organizar para voltar a pensar em ser grande. São Paulo, historicamente, é grande, é gigante. Mas hoje o São Paulo não está grande. Os jogadores do São Paulo reclamaram um pouco da questão do gramado sintético do estádio Bruno José Daniel. O atacante Luciano disse que isso dificultou um pouco para a equipe tricolor. Vitória importante, né? O campo não era tão bom assim, como a gente está acostumado a jogar, mas a gente deixou isso de lado e, graças a Deus, no finalzinho ali veio a recompensa e conseguimos 3 pontos. Agora é pegar esses times aí que a gente vai enfrentar na Série A também e tentar ganhar. Porque o campeonato é muito difícil. É um gramado que outras equipes vão vir aqui e vão sofrer. A gente soube sofrer e, graças a Deus, a gente fez o gol no final do jogo. O São Paulo tem uma sequência agora no Campeonato Paulista contra 2 equipes de Série A do Campeonato Brasileiro. Na quarta-feira, enfrenta no estádio Nabi Abichedi o Red Bull Bragantino. Já no final de semana, fará o clássico contra o Santos, que vive uma crise neste começo de temporada. E assim está a classificação do Grupo B. O São Paulo chega a 11 pontos. Neste momento, disputaria a fase de quartas de final com o Água Santa, que é o segundo colocado, com 8 pontos. Mirassol tem 5 e Guarani 4 pontos. São Paulo deu 25 chutes a gol contra 4 do Santo André. O Santo André não acertou nenhum chute efetivamente no gol do Rafael. São Paulo acertou 7, quer dizer, produziu muito, mas ainda deixando a desejar. O Rogério explicou aí alguns jogadores ganhando minutagem, né? Caso do Gabriel Neves. Mas vamos ouvir mais do técnico são paulino depois dessa vitória no sufoco. 1-0, mas que conta 3 pontos. Primeiro eu gostei bastante do Edson, jogador. Primeiro que é um jogador que bate, cai, levanta, não reclama, não ergue o braço, não fica reclamando com o árbitro e já vai pro jogo. Eu acho que isso é uma coisa importante. Você já tá ligado na partida, um cara brigador que tem um bom arranque desses 5, 10 metros iniciais bons, quando ele consegue girar. Eu acho que ele ajudou bastante. Claro que não tem muito ainda treinamento, mas mostra que vai ser um jogador extremamente útil pra gente no ano, e não necessariamente jogando no lugar do Caleri, podendo jogar até junto com o Caleri em determinados momentos, né? Não é necessário que um esteja em campo para o outro estar fora. É uma equipe que me agrada mais na maneira como joga, é um time que tem mais velocidade. Logicamente que os times, quando você pega um time que joga muito na defensiva, somente de contra-ataque, você perde um pouco dessa velocidade. Mas assim, o São Paulo, em todas as partidas que teve, o único jogo, acho que de igualdade mesmo, de possibilidades, foi contra o Palmeiras, né? Que o Palmeiras é uma equipe já também construída já há mais tempo, de muita qualidade. Mas os outros, o São Paulo teve controle de jogo, conseguiu ter mais oportunidades de gol para os adversários, mesmo na derrota contra o Corinthians. Então foi uma decisão da direção, que tinha emprestado o Natan, um jogador que trabalhou um pouquinho com a gente no ano passado. Eu acho que ele ainda está um pouquinho verde ainda, o que é natural também, porque o jogador que tem, você vê, ele ficou um ano no Curitiba e jogou 445 minutos, ou seja, são quase 5 jogos feitos em um ano. Então ele também não ganhou essa, né, ele não teve uma sequência de jogos no próprio Curitiba durante o ano que ficou. Estou satisfeito com o elenco que nós temos. Insatisfeito, ou a gente fica triste por não poder usufruir, por exemplo, hoje de 10 jogadores desse elenco. Então, assim, com o elenco inteiro e bem fisicamente, eu acho que dá pra gente melhorar ainda o rendimento, dá pra jogar mais do que a gente joga e dá pra competir com a grande maioria das equipes do Campeonato Brasileiro. Exatamente, Bruno. Um grande abraço para você, para todo mundo aí no estúdio, também para os fãs de esportes. Aqui no estádio Bruno José Daniel, como você mesmo disse, eu estou em casa, morei aqui na rua do Bruno José Daniel por praticamente 30 anos. Eu falei com alguns jogadores do São Paulo que saíram pouco antes de entrar no ônibus para ir embora, de volta para São Paulo. Falei com o Beraldo, jogador também da defesa do São Paulo, e com o atacante Luciano, que falou a respeito da situação do gramado, também a respeito da sequência da temporada. O São Paulo que tem 2 jogos aí pela frente contra times da Série A do Campeonato Brasileiro. É bom voltar a vencer, né? Fazer os 3 pontos fora de casa. E muito importante essa vitória para a sequência do campeonato. Acredito que o grupo foi muito bem, todos, não só eu. E a gente conseguiu sair vitorioso, mais importante. Agora sobre o São Paulo, que está irritado com uma proposta que veio da Turquia. A oferta do Besiktas pelo lateral esquerdo Wellington foi de 3,5 milhões de euros. Mas o número não é tão... O número vai ficar pior do que você possa imaginar. 3,5 milhões de euros hoje equivale a mais ou menos 19,5 milhões de reais. Só que o time turco ofereceu apenas 2,5 milhões de euros fixos, ou mais ou menos 14 milhões de reais. O outro 1 milhão de euros ou 5 milhões e 600 mil
dependeriam do desempenho do atleta. São Paulo nem sequer respondeu à oferta do Besiktas porque considerou ela extremamente ofensiva, 14 milhões de reais por um lateral que é hoje um dos mais cobiçados do elenco do São Paulo. Poucos jogadores no ano passado foram tão sondados quanto o Wellington. E o fato dele ter virado titular absoluto depois da saída do Reinaldo faz com que o São Paulo tenha a convicção de que ele vai se valorizar ainda mais e possa render até 10 milhões de euros. A gente está falando de mais ou menos 56 milhões de reais. Muito mais do que os 14 milhões de reais. É por causa disso que o São Paulo se recusou a dar um sim ou não, ou fazer uma contraproposta ao Besiktas e ignorou solenemente a oferta feita pelo time turco por considerá-la ofensiva. A ideia do Besiktas era pagar esses 14 milhões de reais por 80% dos direitos econômicos. Aproveitando que eu estou falando sobre o São Paulo, queria trazer algumas outras atualizações de negociações. Você sabia, por exemplo, que o Caleb, que já foi atleta da base do São Paulo e está trocando o Atlético Mineiro pelo Fortaleza, vai garantir dinheiro ao São Paulo? O Tricolor está vendendo 15% dos direitos econômicos que tinha, a fatia do São Paulo era de 30%, e por esses 15% o São Paulo vai reembolsar quase R$1 milhão. Já em relação a Caio Paulista, lateral esquerdo contratado por empréstimo do São Paulo, R$500 mil. São Paulo não vai pagar nada, vai descontar essa grana de uma dívida que o Flu tinha para com o Tricolor paulista, mesmo o caso do Botafogo. O empréstimo do Erisson vai custar R$1,5 milhão, São Paulo não gasta nada e abate uma grana que o Botafogo devia, ainda vai continuar devendo apesar desse... E aí, pessoal, São Paulo vence mais uma no finalzinho ali da prorrogação. Boa notícia, um gol de escanteio, né? Muito bem cobrado pelo Wellington Rato aí, que vem sendo a grande novidade da temporada, essa é a verdade. Eu critiquei também, mas agora tem que baixar a cabeça, pedir desculpa e torcer para que seu futebol melhore e melhore ainda mais. Ótimo cruzamento, Alan Franco foi lá, cabeceou, meteu para dentro. O São Paulo venceu 1-0 num jogo fraco, jogo fraquíssimo, mas aquele famoso teste, esse teste de pré-temporada, né? O Rogério Ceni usou o jogo aí para testar uns jogadores, uma escalação totalmente diferente do que a gente tem visto. E aí vamos tentar pensar alguns pontos positivos. O primeiro é a defesa, né? O Beraldo cada vez mais ganhando confiança. Vai ficar enjoado aí pro Diego Costa quando voltar e o Arboleda também, viu? Fiquem ligados. Alan Franco também se destacando por ter sido o autor do gol da vitória. O Wellington, muitos erros de cruzamento. Rafael praticamente não trabalhou porque a bola não chegou no gol dele. Na direita, aí sim, a grande surpresa, o melhor jogador do primeiro tempo, um dos melhores jogadores de São Paulo no jogo, Orejuela. Isso mesmo, não é mentira. Se você está vendo esse vídeo, é a mais pura verdade. Mas também vamos lembrar que é contra o Santo André, né? De acordo com o Rogério, ele conversou com o jogador e falou assim: pior que tá, não fica. É, gente. Nathan voltando aí, terá uma disputa, já que o Igor Vinícius parece que voltará aos treinamentos somente na sexta-feira, o Rafinha só na sexta-feira que vem. Então, assim, São Paulo que estava com um, ou meio, se você considerar que o Orejuela não é um, né? Até o final da semana que vem deve ter 4 para a mesma posição. No meio campo, Neves. Ele não foi tão bem, né? Mas participou, jogou. Foi um clube do Gabriel Neves, ficou bem feliz. O Nestor, um jogo horroroso, perdeu um gol feito. E você tem o Luciano, sempre muito brigador. E ali no ataque ficou o Pedrinho, o Caio Paulista, que acho que não foram pro jogo. E o Wellington ali isolado ali, com bastante movimentação, tentando. Um Caleri Mirim, né? Mas vai ser uma boa sombra. E o Rogério Ceni mesmo colocou que pode até jogar junto. Então, assim, valeu mais pelo resultado. A minha equipe que quer avançar, de vez em quando também tem que jogar jogos não tão bem, mas vencer. E venceu. Agora, é o que o apresentador da ESPN falou, né? Foram 25 chute a gol. E apenas 7 em direção ao gol, se não me engano, né? Então, assim, aproveitamento muito baixo. E contínuo, né? Continua esse mesmo problema de 2022. Continua em 2023 com outro elenco, né? São Paulo cria, pá, toca. Mas na hora de finalizar, tem muita dificuldade. E assim, o Nestor perdeu um gol cara a cara. Entendeu? Então, assim, é preocupante essa parte. Esperamos aí que o Rogério consiga resolver, mas ano passado não resolveu. E até o momento de 2023 também não está sendo resolvido. O São Paulo cria, tem oportunidades, mas perde muitas oportunidades também. Veremos, né?
Importante foi o resultado, foram os 3 pontos. São Paulo agora tem 2 paradas duríssimas, que é o Bragantino em Bragança. Um ambiente quase que inóspito para nós tricolores, que o São Paulo tem muita dificuldade de jogar lá. Quando empata é quase que considerado uma vitória, porque eu não lembro a última vitória do São Paulo lá. Nesse período recente de RB Bragantino, acho que o São Paulo nunca venceu. Isso sem tomar chacoalhadas que já tomou lá, né? E depois, fim de semana, tem contra o Santos, que tá em crise, né? Na Bacia das Almas, está um jogo perigoso. Ainda que o Palmeiras tenha feito ficar fácil. Por exemplo, quando jogou contra eles no Morumbi, com quase 50 mil pessoas, isso mesmo. E aí o pessoal, nossa, que sem noção, nossa, que novidade, o Morumbi verde. Gente, eu sou da época que você tinha 2 torcidas, que o Palmeiras e o Corinthians cansavam de jogar no Morumbi. Entendeu? Espero aí que esse seja o primeiro passo aí pra volta, por que não? De 2 torcidas, né? Tem que ter civilidade, pô. Mas é isso, voltando ao assunto São Paulo, né? Agora se preparar nessa semana, tempo curto, mas muita gente poupada. Então é capaz aí de voltarmos a ver a equipe titular. Poupados foram o Arrato e o David, que entraram bem e auxiliaram aí na vitória de São Paulo, no lugar do Pedrinho e do Caio, né? Que parece aí jogadores aí bem importantes no esquema do Rogério e que tem jogado bem. Agora, como foi dito, né? O São Paulo não tem um craque, né? Um cara fora de série como o Renato Augusto, por exemplo. Um meia, camisa 10 mesmo. Faz uma falta, né? Pra quebrar de vez em quando uma defesa, pra deixar a bola mais redonda pra quem tem a oportunidade. Mas a gente já não tem esse tipo de jogador há muito tempo. Talvez o último, Ganso, né? Com certeza. Mas após o Ganso, Cueva, vai. Ai, meu Deus, eu falei. Mas é isso aí. Então é isso, pessoal. É o São Paulo aí começando a semana com mais 3 pontinhos. Quarta-feira, Bragantino em Bragança. É o próximo desafio do São Paulo. Tá ok? Só para fechar, em relação à proposta do Wellington, ridículo o valor, mas o Wellington nos últimos jogos também, como erra passe e cruzamento, né? Eu sei que tá no período de maturação, tá jogando em sequência, coisa que não estava acontecendo tanto porque ele dividia muito essa responsabilidade com o Reinaldo. E sim, é uma das grandes esperanças de negociação do São Paulo, mas você também não tem ninguém ali, né? Agora você tem o Caio Paulista, a reserva dele, mas se você vender ele pelo valor que o São Paulo deseja, 10 milhões, não tem como não vender, você não tem reserva, né? A verdade é essa. Ou traz alguém da base, ou investe no Caio Paulista. Mas a diferença hoje do Wellington para o Caio Paulista é considerável. Não que o Wellington seja um cracaço, mas tem potencial. Mas contra o Corinthians, e principalmente ontem também, não foi bem não. Acertou um cruzamento. Mas vamos esperar o desenrolar, né, da temporada. O próprio Neste também não está bem, já falei que merece um banquinho. Dá uma esquentada no banco para dar uma esfriada, para ele não virar um novo Igor Gomes. O Pablo Maia mesmo, né, já teve essa oportunidade. Também tem que de vez em quando dar uma parada técnica, porque são nomes ali de potencial venda, né? E o São Paulo precisa vender um caminhão de dinheiro esse ano para fechar as contas. Então é isso, pessoal. Sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e se puder nesse vídeo, deixa aquele likezão, tá ok? E dá aquela força, porque ó, a nossa parcela é um xbet aí. Meio de semana tem São Paulo e Bragantino, para quem gosta de apostar. E domingo tem São Paulo e Santos. Então é isso. Uma ótima segunda-feira a todos e valeu!